Então, essa é uma demanda da empresa Biomarin, e eles optaram por apresentar só após consulta pública. E aí a gente vai ter a apresentação aqui do relatório, o Henry, do DEGI, a Poliana vai fazer o MHT e a gente vai ter a perspectiva do paciente. Só me recorda, a perspectiva do paciente vai ser depois do relatório, é isso? Isso mesmo, Vânia. Este é o remédio para a homocistinuria que nós aprovamos, não? Não, para fenilcetonúria, Ney. Fenilcetonúria. Eles querem ampliar a idade, é? Isso, na época foi aprovado para meninas em idade mais para a questão da gestação, né? Por conta dos problemas que poderiam ocasionar o bebê. Não sei se você lembra, foi no passado, já tem um tempo. E agora a empresa está pedindo ampliação. Tá bom? Então vamos fazer assim. O Henry vai apresentar o relatório e depois a gente vem com a perspectiva do paciente. Pode ser? Henry? Oi. Obrigada. Tudo bem? Boa tarde a todos. Vocês já estão com a minha tela compartilhada? Já, só não está no modo apresentação. Ué. Peraí. Às vezes está dando problema, mas dá para enxergar bem, se você for passando os slides. Tá. Aqui para mim está no modo de apresentação, estranho. Às vezes dá esse problema. Peraí, deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui. Dá para enxergar bem? Dá sim, eu estou enxergando bem. Ok. Então, deixa eu ver só se passa aqui. Ok. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o dicloridrato de sapropterina para o tratamento da fenilcetonúria. Né? Declaro não possuir nenhum conflito de interesse com a matéria. O demandante é a Biomarin, Brasil Farmacêutica. A tecnologia é o dicloridrato de sapropterina e a indicação demandada é para a população específica acima de 5 anos de idade. Então, uma ampliação de uso, como já foi falado, ela já está incorporada para o período pré-concepcional e periconcepcional de mulheres que estão grávidas. Então, essa doença é caracterizada, não é, pela deficiência da fenilalanina hidroxilase, não é? Que é a enzima que ajuda no processamento da fenilalanina. E existe um cofator, não é? E ela pode ter ausência completa dessa enzima ou ter um residual dessa enzima. Deixa eu só tirar aqui porque tinha na verdade existe um cofator, não é, que atua junto com essa enzima, e a tecnologia é exatamente uma adição desse cofator para os pacientes que respondem a ele, que tem essa enzima parcial, né? A identificação precoce é essencial, porque sabe-se que a toxicidade dos altos níveis de fenilalanina no sangue podem gerar problemas no desenvolvimento neuromotor e neurocognitivo. É uma doença genética rara, varia ao redor do mundo amplamente, né, de 1 para 4 mil até 1 para 200 mil. No Brasil, estima-se que há uma prevalência aí de 1 para 30 mil indivíduos. No SUS, a terapia disponível, o tratamento dela é baseado em restrição alimentar à fenilalanina, com uma orientação dietética e fórmulas, né, especiais com complemento alimentar, que, devido à restrição alimentar da fenilalanina, geram esse déficit de suplementos. Então, existe uma fórmula especial como tratamento. O contexto da sapropterina é que o problema levantado é que essa restrição é feita, né, com suplemento, é feita ao longo de toda a sua vida. E existe uma perda da aderência ao longo do tempo que poderia, então, gerar esse prejuízo neurológico a longo período. A sapropterina, a tecnologia, é uma versão sintética, né, então, da
hidrobiopterina, que então a ideia é que essa tecnologia conseguisse reduzir ou até manter níveis séricos de fenilalanina e assim aumentar a tolerância ao consumo dietético dessa fenilalanina, aumentando então a aderência a esse produto, não é? Ao produto e à dieta. Só para a posologia recomendada varia de 5 a 20 miligramas por quilo por dia. Então, só para se ter ideia, um adulto de 70 quilos faria consumo de mais ou menos 1.000 miligramas, seria 10 comprimidos de 100 miligramas por dia. Coloquei esse exemplo porque nos estudos de coorte se observa também que a aderência cai do uso da sapropterina, né, nas coortes que foram controladas, que estão fazendo uso dessa sapropterina, e não sei se pela perda do efeito ao longo do tempo ou até pela posologia, aí de todo dia tomar 10 a 15 comprimidos. O modo de uso seria fazer a distribuição desses 10 comprimidos mais ou menos em 3 vezes ao dia. O demandante vende a apresentação dele em comprimido de 100 miligramas e ele está propondo um preço de R$ 83,12 por comprimido. O preço fábrica é de R$ 86,72 e o preço praticado atualmente é de R$ 89,59. Então, fiz o cálculo aqui, levando em consideração um comprimido a R$ 83,12, a 10 comprimidos numa pessoa, num adulto médio de 70 quilos, R$ 830 por dia, então por mês teriam um custo de R$ 25 mil por mês. A população, então, que eles selecionaram são pacientes com fenilcetonúria a partir de 5 anos, a justificativa dessa população é que seria a partir de 5 anos que haveria, a partir daí, que poderia ocorrer a perda da aderência da dieta e do suplemento, né, a intervenção de cloridrato. O comparador ele deixou em aberto na pergunta, mas o modelo é feito comparando com a fórmula especial atualmente que é fornecida pelo SUS. O desfecho eles deixaram aberto, mas eu vou mostrar os desfechos que foram encontrados. Foram levados em consideração estudos randomizados, controlados, revisões sistemáticas e meta-análises que havia, mas de poucos ensaios que a gente encontrou, e os estudos observacionais de comparativos não existiam, só de acompanhamento de coortes que estavam fazendo uso em estudos open label. Então, a pergunta ficou: uso de dicloridrato de sapropterina é eficaz, seguro e custo efetivo? Na verdade, eles mandaram uma análise de custo-utilidade em pacientes com fenilcetonúria a partir de 5 anos de idade, quando comparado ao controle alimentar. Na evidência encaminhada, como ficou em aberto, na verdade, foi porque eles encontraram somente esses desfechos, né, alteração na concentração de fenilalanina no sangue, alteração da tolerância à fenilalanina na alimentação, que seria, com o uso da sapropterina, eu poderia fazer um consumo maior, não é, de alimentos in natura. Alteração dos sintomas de TDAH, esse é um desfecho bastante seletivo, alteração na função executiva e incidência de eventos adversos. Como já foi discutido, né, na incorporação para o período concepcional, onde foi incorporado, no relatório 402, nesse relatório já foi discutido que deveriam ser levados em consideração alguns desfechos mais relevantes do que esses apresentados, e também discutido por o grupo de pesquisadores da revisão sistemática encontrado na Cochrane, que seria melhora na tolerância à fenilalanina, quer dizer, poder fazer o controle dos níveis de fenilalanina na troca de fazer uma alimentação de alimentos in natura maior, né, menos restrição alimentar, alteração da qualidade de vida, desenvolvimento neuropsicomotor e alteração do comportamento, seguranças, medidas de estado nutricional de crescimento e de menor relevância, porque é um desfecho intermediário, seria o nível de fenilalanina no sangue. Os estudos encontrados verificaram melhora da tolerância, verificaram segurança e o nível de fenilalanina no sangue, mas desfechos clínicos ligados diretamente centrado aos pacientes não foi encontrado.
Então, o demandante encaminhou algumas bibliografias, que são essas, também foi refeita uma nova busca e não foi incluído nenhum estudo além do que o demandante já encaminhou, inclusive por causa da população, né, específica acima de 5 anos, igual ou acima de 5 anos de idade. Então, são 3 ensaios clínicos que verificaram eficácia e segurança, uma revisão da Cochrane que incluiu exatamente esses 3 ensaios, e 3 estudos, um observacional e 2 open labels, que são os open labels exatamente destes ensaios acima citados. Esses 3 ensaios, então, foram avaliados pela uma ferramenta, o Risk of Bias da Cochrane 2.0, e o que a gente consegue ver aqui nos parâmetros, aqui são os itens verificados, é que existe alguma preocupação e baixo risco de viés. O primeiro ensaio, o estudo chamado de Levy e colaboradores, que eles denominaram PKU-003, é um ensaio clínico randomizado, fase 3, multicêntrico, controlado, placebo, só que o grande problema de todos os estudos é o N, que é pequeno. São 89 pacientes envolvidos, com uma variação de idade de 8 até 49 anos, uma média de 20 anos, que responderam ao teste de sobrecarga. O que é considerado teste de sobrecarga? É dado a sapropterina por um período de 2 semanas, quando os níveis de fenilalanina melhoram 30%, esse paciente era elegível para o estudo. Fizeram uma intervenção e seguiram esses pacientes por 6 semanas e verificaram esses desfechos, concentração basicamente de fenilalanina absoluta, e aí criaram alguns cortes, redução de 30%, redução de 50%, desfecho dicotomizado com corte em 600 micromols e 360 micromols também. O benefício foi significativo, não é? No grupo sapropterina, quando comparado ao grupo placebo, quando são observados as concentrações de fenilalanina e reduções de 30%. As reduções maiores do que 50%, e essa faixa de concentração bem abaixo, que é o recomendado para a maior parte das faixas etárias, também foi significativo. O grande problema desse estudo é o N, não é? E também o nível de fenilalanina dos pacientes de fenilalanina eram razoavelmente altos. E quando você fala em melhora de 30%, tanto para o teste de sobrecarga, como também na melhora que foi observada na maior parte dos casos, na média aqui, 236, contra praticamente nenhuma diferença no grupo placebo, ela não alcança níveis significativos ou que são recomendados pelos estudiosos da fenilcetonúria, da literatura. No estudo do PK1, é um estudo muito parecido, multicêntrico, placebo controlado duplo cego, inclui 45 pacientes com diagnóstico de fenilcetonúria, só que, nesse caso, eles enrijeceram o critério de elegibilidade. Quando, pós o teste de dicloridade sapropterina, ele teria que ter essa redução de 30%, mas no 8º dia, eles tinham que ter níveis de concentração mais baixos. Então, foram recrutados pacientes que realmente tinham bastante o nível de fenilalanina no sangue. Então, a gente está falando já de um paciente com super bem controlado, né? Abaixo de 300 micromols por litro. Esse estudo também é um ensaio muito pequeno, com 45 pacientes, onde eles usaram um sistema de randomização de 3:1, 3 no grupo intervenção que usaram sapropterina, versus 12 indivíduos no grupo placebo. Também verificaram concentração basicamente de fenilalanina e aumento na tolerância do uso de fenilalanina in natura. Esqueci de falar, tanto no estudo anterior como nesse, os eventos adversos, nenhum grave, e foram todos similares entre o grupo sapropterina e o grupo placebo. O terceiro ensaio clínico, esse verificou os indivíduos num segmento um pouquinho maior de 10 semanas. Então, o primeiro ensaio, 6 semanas, o segundo ensaio, 10 semanas, e esse terceiro ensaio, com um N também pequeno de pacientes, 38 pacientes, mas também um ensaio clínico multicêntrico placebo controlado, verificou, só que em vez de verificar os níveis de fenilalanina no sangue e terem como desfecho primário a doença, eles
tinham pacientes com sintomas, não é, de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Então, usaram escalas específicas para TDAH. No score geral, não se verificou diferença estatisticamente significante. Foi encontrado uma diferença estatisticamente significante somente num subitem, numa pontuação, né, numa subescala deste score de TDAH. Então, a melhora foi nesse score e nos níveis de fenilalanina. Nos estudos que eu chamei de observacional, né, que foram os open labels dos 2 ensaios, tanto do Lee como do Burton, o PKU 003 e o PKU 006, usaram todo o N, então, quando eles abriram, todo mundo recebeu a sapropterina, acompanhou nesse primeiro estudo 22 semanas, e esse 3 anos de segmento. Então, eu trouxe e deixei incluído esses ensaios para a gente ter uma noção dos efeitos adversos que esses poderiam ser causados, porque a indicação, inclusive, dessa tecnologia é que se tome para sempre, até por toda a vida, não é? E esse estudo observacional de escala também, que acompanhou, na verdade, 17 pacientes fazendo uso de sapropterina sem qualquer grupo comparador. 7 anos de segmento, não há eventos adversos graves, como eu já tinha citado nos ensaios, mas mesmo nesses estudos observacionais de longo período, não se observa efeitos adversos graves, todos foram administráveis sem qualquer tipo de necessidade de internação. Então, aqui a tabela do grade, né, são basicamente advindos daqueles 3 ensaios para cada desfecho, concentração de FAO, que é o que tem maior robustez. O problema é que a variação desses estudos foi de 3 a 6 semanas, né? Então, para concentração de FAO, quando a gente tem um corte de 360 micromols, também um segmento médio de 6 semanas, aí a evidência fica um pouco mais alta, que advém do ensaio que é maior, que é melhor desenhado. Depois a gente tem concentração de FAO, mas com corte de 600, então a gente também tem um grau de certeza bem significativo. O aumento da tolerância de consumo de FAO, que seria o desfecho mais clínico, né, no qual permitiria uma liberdade na dieta desse paciente. Então, a gente está falando, na verdade, de um desfecho de aumento de tolerância no controle de um desfecho intermediário, no qual a gente não sabe o quanto esse desfecho intermediário realmente está impactando em termos de desfechos clínicos. Aqui a gente está falando de conforto, de libertar o paciente realmente de uma dieta tão restritiva. Aqui é o aumento de tolerância do consumo de FAO também, num segmento agora de 10 semanas, aqui de 6, aqui de 10 semanas, eu dividi para não misturar esses dois, e para sintomas de TDAH. As limitações, então, dos estudos é que a eficácia tem uma redução média, mais ou menos, de 30% de fenilalanina no sangue. Então, para quem está com níveis extremamente altos, precisa fazer um certo controle, porque a eficácia dele vai gerar em torno de 30% de redução. Foi visto no primeiro ensaio em indivíduos com fenilalanina em níveis altos, 800, 900, e também em indivíduos com fenilalanina em níveis mais baixos. Essa redução aconteceu em torno de 30%. E não tem ensaios e estudos suficientes que verificaram desfechos clínicos, né, como alteração, qualidade de vida de forma geral, mensurado, né, o discurso aqui é que se eu melhoro a tolerância, eu melhoro a qualidade de vida, porque eu permito uma dieta um pouco maior, mas não é medida. Alteração no estado nutricional de crescimento, né, em estudos comparativos, eu digo. Alteração no estado nutricional, crescimento, alterações clínicas relevantes no desenvolvimento neuropsicomotor. Em termos de segurança, os estudos open label e observacionais não são comparativos, mas os efeitos adversos se mostraram normalmente de fácil controle nos ensaios clínicos randomizados que foram comparativos. Na avaliação econômica, o demandante apresentou esse modelo, onde ele coloca um modelo de Markov, né? Ele usou uma comparação direta entre a tecnologia sapropterina no custo mais forma especial, porque o de cloridrato de sapropterina sozinho não vai ter uma libertação 100%, ele vai ter que fazer ainda uma dieta restritiva, mas ele diminuiria essa restrição, então, de qualquer forma, ele teria que fazer uso da forma especial, e versus só a forma especial. Como o ponto de vista é do SUS, não foi levado em consideração custos da dieta, não é?
para pacientes acima de 5 anos. Assim é a pergunta, mas na planilha que eles mandaram, existe dados de indivíduos de 0 a 4 anos. Esse é um dos problemas do modelo. O horizonte temporal foi vida toda, projetaram até 100 anos, e a taxa de desconto utilizada foi de 5%, que é o recomendado pelas diretrizes. Custos considerados: aquisição do medicamento, manejo e custos médicos. Então, eles apresentaram esses 4 estados: o indivíduo de saúde controlado, parcialmente controlado, não controlado, o absortivo, que é quando esse indivíduo sai da corte, que é a morte, e os indivíduos chamados assintomáticos, podendo transitar entre todos esses estados. Então, o que é o estado controlado? É um nível de fenilalanina dentro do valor de referência. Dependendo da idade, você tem valores de referência a ser baixos. Se vocês lembram dos dados do primeiro ensaio, a gente tinha lá indivíduos com 800, 900 micromols no baseline, caindo para 600, 500, quer dizer, não atingem, o primeiro ensaio não consegue atingir em 6 semanas níveis satisfatórios, uma quantidade muito baixa, não é? E sem sintomas. Parcialmente controlado, então dentro do valor de referência, mas apresentando sintomas. E quais sintomas? Sintomas neurológicos, psicológicos ou neurocognitivos, né? Descontrolado seria o indivíduo com valor de referência fora do valor de referência, com sintomas. O assintomático, fora do valor de referência, mas não apresentando nenhum desses sintomas. E aí, o quinto estado seria o absortivo, quando esse indivíduo sai da corte. O grande problema do modelo encaminhado para nós é que ele está muito obscuro nos números utilizados. Eles deram como referência essa coorte, chamado PKUDOS, um estudo publicado, mas no modelo de Excel que eles mandaram, os valores não estão compatíveis com a referência que ele encaminhou. E o que nos chama a atenção é que no estudo não há descrição de medidas desses estados de saúde. Então, como eles estimaram os indivíduos que estavam em cada estado desse, não é claro, não é transparente. Bom, dito isso, o valor, né, que eles obtiveram foi de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão por quali, mas a gente teria que rever e esperar que eles confirmem, não é? Se a gente pode confiar nesses dados, que a priori não podemos confiar, porque não batem com a referência que eles encaminharam. Aí eles apresentam uma análise de sensibilidade, onde metodologicamente eles colocam alguns métodos aqui, mas quando a gente vai para a tabela dos parâmetros utilizados, também a gente fica perdido aqui, tanto com os dados da coorte, como com o método que eles disseram que usaram, e não tem essa variação de 20%, tem variações menores, normalmente de 10%. Então, análise de sensibilidade univariada, que eles encontraram que é bastante estranho, que só a taxa de desconto teve uma variação significativa, todo o resto não variou muito, me chama bastante atenção que há alguma coisa de estranha nesse modelo apresentado de sensibilidade. Apresentaram também uma análise de sensibilidade probabilística e também tem os mesmos problemas na confiabilidade dos valores utilizados. Se vocês verificarem aqui, proporção de pacientes no baseline assintomático de 0 a 4 anos. Então, o modelo não é compatível com a pergunta só nesse item aqui utilizado, e na planilha não é que eles erraram só nessa tabela e no Excel está alterado, não, o Excel realmente a corte está rodando com crianças abaixo de 5 anos. Então, as limitações, os dados utilizados são citados advindos de uma corte de registro chamado PKUDOS, mas não há transparência nessas probabilidades, não bate a referência com a transição que foi encaminhado para a gente. Isso, com certeza, pode alterar o resultado obtido de forma bem significativa, né? Os dados de eficácia utilizados no modelo não são transparentes, porque eles não fazem o uso dos ensaios clínicos, eles usam os dados dessa coorte, que supostamente fazem o dado dessa coorte, a não ser que eles tenham os dados brutos, mas eles não apresentaram, eles só fizeram a citação e o estudo não traz esses valores. O estudo PKUDOS não traz os dados apresentados no modelo do Excel, que foi encaminhado para a Conitec. O valor gasto com suplemento, quando foi feita a comparação entre a sapropterína mais suplemento, parece estar um pouco superestimado, porque eles usam o pressuposto pelo cálculo, como se esse indivíduo tivesse que suplementar a quantidade máxima, e que não é o caso, que cada indivíduo tem um nível de quantidade residual de enzima, então
vai variar também bastante essa quantidade de suplemento. Os efeitos adversos foram ignorados no modelo, penso que deve ser porque não houve efeitos adversos muito diferentes entre os ensaios. No entanto, na hora que eles vão colocar transição dos não controlados, no custo, há 6 vezes mais consultas médicas do que os indivíduos para o grupo só fórmula, né, que impacta no grupo só fórmula. Então, se os eventos adversos não são diferentes, por que esse indivíduo tem muito mais consultas? Será que seria só pelo descontrole adicional desses pacientes, no qual não é apresentado dessas transições evidentes, né? Dessa forma, os valores apresentados pelo demandante apresentam alto grau de incerteza, necessitam ser reformulados e justificados para melhor confiança das estimativas geradas nessa análise econômica. O impacto orçamentário, eles utilizaram um modelo estático, que é a multiplicação simples, né, do custo individual dessa nova intervenção, pelo número de indivíduos com indicação de uso. Ela foi feita uma estimativa em cima de dados de demanda ferida pelo relatório da Contec 402, que foi uma demanda interna, onde já tinham feito esses levantamentos, no qual se estima ao redor aqui de 1.800 a 2.000 indivíduos a prevalência desses pacientes. A gente tem que lembrar que essa sapropterina não vai responder a todos os pacientes vão responder, e além disso, eles encaminharam esse market share dado da própria indústria, que teria um compartilhamento aí de 15% no primeiro ano, depois 15% a mais em cada ano, indo para 30%, 45%, 55%, e no último ano, no quinto ano de projeção, 5% a mais. Dentro de todas essas, desse market share, eles encaminharam alguns cenários alternativos variando alguns itens, né? Então, o cenário atual de fórmula metabólica se gasta em torno de 14 milhões, 14 a 15 milhões, não é? Chegando até no último ano na projeção aqui a quase 17 milhões, e o cenário proposto incrementaria mais 40, com a fórmula metabólica 43 milhões, fazendo subtração dos dois, o impacto seria de 28 milhões no primeiro ano, utilizando aquele market share de 15%, base, até com uma soma aí ao longo dos 5 anos de 242 milhões. No primeiro cenário que o demandante propõe, ele propõe que a partir de 2023, um desconto de 35% no preço, porque haveria aí uma nova tecnologia aparecendo. E aí nós teríamos uma diferença aqui no impacto, indo para 179 milhões ao longo dos 5 anos. No segundo cenário proposto, tirando o de base, a gente teria um market share adicionado de 10% ao ano. Então, em vez de começar com 15%, começaria com 25%. Depois, num outro cenário, uma subtração, não considerando 15%, mas 5%, que aqui nós estamos numa área nebulosa, a gente não consegue estimar. Depois, eles encaminharam aqui, porque eles perceberam que para saber se o paciente era responsivo, teria que testar todo mundo. E só esse teste já custaria bastante para todos os pacientes. Então, eles encaminharam um cenário D, de responsabilidade com um teste reduzido, que, segundo eles, segundo o PCDT, seria o teste feito de responsabilidade de teste de um dia, com responsabilidade de 20%. E aí, reduzindo essa testagem, não é, de quase 14 dias, teria uma redução significativa no impacto orçamentário. Então, e agora, esse cenário E e F, eu fiz uma projeção só para chamar atenção no seguinte. No impacto orçamentário, eles colocam que o consenso de especialistas acham que a população vai usar, em média, 15 miligramas por quilo por dia, né? Lembra a posologia de 5 a 20. A questão é que os ensaios usam 20 e as coortes que foram acompanhadas, o valor mediano do uso da sapropterina foi 20 miligramas. E como o remédio a tecnologia não é barata, eu fiz uma projeção com 20 miligramas
Em último aqui, considerando inclusive os 35% de desconto de 2023 e fazendo um valor médio aqui, só acrescentando 5% do market share, e aí na projeção de 20 miligramas a gente vê que, na verdade, há um impacto significativo aqui, quase 265 milhões ao longo dos 5 anos. Então, o impacto orçamentário variou de 28 a 70 milhões ao longo de 2020 e 2025, e o acúmulo desse impacto seria de 240 milhões. De acordo com a análise de sensibilidade dos cenários, os impactos ainda poderiam oscilar de 139 até dos 320 milhões ao longo dos 5 anos de tratamento. A experiência internacional com a dicloridato de sapropiterina é que no NICE aparece ainda em apreciação, no próximo mês apresentando a decisão deles. A Irlanda não recomenda o uso, na Irlanda a prevalência é alta, na Escócia não recomenda, na Austrália recomenda mediante a critérios clínicos, provavelmente apresentando dieta extremamente restritiva e mesmo assim não conseguindo baixar os níveis, e o Canadá recomenda mediante também a critérios clínicos bastante específicos. Portugal recomendou no documento dele como custo efetivo. As considerações finais: evidência atual disponível sobre eficácia e segurança do dicloridato para o tratamento de fenilcetonúria é baseado em ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. Para o desfecho intermediário, a administração de concentração de FAO parece ser consistente, apesar de ser por um período bastante curto. Então, realmente, você toma a dicloridato de sapropiterina e parece bem visível que nos pacientes que têm a enzima residual vai funcionar razoavelmente bem. Para os desfechos clínicos, a gente não sabe esse controle de desfecho intermediário, quanto que ele realmente está impactando, principalmente na fase adulta, na fase de desenvolvimento do sistema nervoso central. Parece bastante importante, tanto é que essa restrição alimentar é feita com bastante rigor em centros especializados. Agora, o problema geral é que os 3 ensaios avaliaram aí no máximo 22 semanas, né? O estudo, os desfechos sentados no paciente não foram investigados. O estudo de custo-utilidade apresenta dados sem possibilidade de conferência dos números utilizados no modelo e torna os resultados com nível de incerteza elevado. A análise de impacto orçamentário tem valor considerado quando se leva em consideração um pequeno número de beneficiários. Obrigado. Obrigada, Henry. Agora o MHT vai ser apresentado pela Poliana do Devis. Oi, boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Vou compartilhar a tela com vocês. Conseguem ver a apresentação? Sim. Ok. Então, foi realizada a análise do horizonte tecnológico a fim de identificar medicamentos potenciais para a fenilcetonúria. Para isso, nós definimos a população de interesse como sendo pacientes com fenilcetonúria. Nós entregamos as bases de dados Clinical Trial e Cortellis. Foi realizada uma busca no dia 28 de dezembro de 2020 e aplicamos esses termos que vocês podem ver na tela. Assim, foi identificado um medicamento potencial para essa indicação clínica, a pegvaliase. Na Anvisa, ela não possui registro ainda. Entretanto, em 2018, ela foi registrada no FDA e em 2019 na EMA, as agências dos Estados Unidos e europeia, respectivamente. Então, a pegvaliase possui como mecanismo de ação metabolização da fenilalanina, semelhante à sapropiterina. A via de administração é subcutânea. Agora, existe uma diferença nas bulas
no FDA e na EMA. No FDA, a aprovação é para uso em pacientes com mais de 16 anos de idade, enquanto que na União Europeia, a aprovação é para uso em pacientes adultos. Outro ponto digno de nota é que a Pegvaliase ele está sob regime de monitoramento especial, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, isso por conta do risco de anafilaxia. Então, esses planos de monitoramento especial, eles compreendem a educação de pacientes, educação dos profissionais de saúde com relação ao reconhecimento e como conduzir os casos de anafilaxia. Então, esse sinal, né, a anafilaxia foi disparado já nos estudos de fase 2, de fase 3 do medicamento, e então exigiu esse regime de monitoramento especial. Com relação às informações de patente, de produto, a sapropterina teve um pedido de depósito de patente indeferido em 2016, esse PI 04-16566-7. Essas são as informações que nós coletamos e permaneço à disposição. Declaro que não tenho conflito de interesse com essa matéria.